Josué de Castro, um dos maiores brasileiros que já existiu, um dos maiores brasileiros do século XX, indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Josué de Castro nasceu no Recife em 1908. Escreveu 2 livros que ficaram famosos no mundo todo: Geopolítica da Fome e Geografia da Fome. Este homem foi incrivelmente médico, político, nutrólogo, professor, cientista político e defendeu o Brasil e a eliminação da fome pelo mundo todo. Não só da fome no Brasil, mas da fome no mundo. E estamos aqui falando de um homem que com certeza você nunca ouviu falar. Como que esquerda, direita, centro, em cima, embaixo, consegue esquecer Josué de Castro? Filho de retirante, o pai dele veio de Cabeceiras durante a seca de 1877 e eles se instalaram ali, no Recife, entre os mucambos que ficavam na área do mangue daquela região. Josué de Castro conseguia encher plateias no mundo todo, inclusive encheu um auditório com 3.500 pessoas na França. Josué de Castro era chamado por reis e chefes de estados em seus países. Este homem é realmente um gênio. Eu não gosto muito de falar do escritor misturado com o livro. Eu sempre, como já disse, acho que outra vez, eu gosto de focar no livro que a gente vai conversar hoje. Mas eu tinha que exaltar Josué de Castro. E para você que não sabe quem é, eu vou deixar aqui embaixo o link. Existe um filme maravilhoso, um documentário maravilhoso sobre Josué de Castro, chamado Josué de Castro, Cidadão do Mundo. Josué de Castro, esse homem que eu já disse mais de uma vez, fantástico, que foi caçado depois do golpe militar de 64, mas que continuou fazendo um grande trabalho pelo mundo e que morre ali então em 1973. Com que mataram o homem? Com faca ou com bala, irmãos? Perguntei. Nem de faca, nem de bala. Foi um crime bem mais bem feito. Crime que não deixa marca. De que mataram então este morto? Indaguei. E eles, bem calmos, responderam: este morto foi matado de fome, irmão. É sobre Homens e Caranguejos, do Josué de Castro. Esse homem fantástico que nós vamos falar hoje. Isso aqui é um romance do Josué, mas assim, ele mesmo logo no começo deixa dúvidas sobre se de fato isso aqui é um romance. Porque ele diz, logo no começo do livro, aqui na sua introdução, sua apresentação, né, escrito por ele mesmo. Está escrito aqui: mas será este livro um romance ou não será mais um livro de memórias? Talvez, sob certos aspectos, uma autobiografia. Nesse livro se conta a história de uma vida diante do espetáculo multiforme da vida. A história da vida de um menino pobre abrindo os olhos para o espetáculo do mundo. Uma paisagem que é, toda ela, um braço de mar. Um longo braço de mar e de miséria. Então, Homens e Caranguejos é publicado em 1967. É um livro curto. Ele tem 112 páginas nessa edição, que por sinal entregava-se nas escolas, mas que adianta você entregar o livro e não falar para o aluno quem é Josué de Castro. E ele diz isso por quê? Porque essa história aqui, que o nosso protagonista é o João Pedro, ele é um menino. O pai dele, igualmente como o pai do Josué de Castro, veio de Cabeceiras, no Pernambuco, retirante, fugindo da seca então de 1877. E eles chegam ali por volta ali aos arredores da cidade de Recife, às margens do rio Capibaribe, onde é uma região de mangue. Essas pessoas vão morar ali em mucambos, né? Barracos, casas muito pobres, muito humildes, na beira desse rio. Mas estou colocando a carroça na frente dos bois. Tá, você vai começar esse livro aqui já no meio todo da história. O João Pedro está acordando ali do seu mucambo. Ele vai sair para o lado de fora da casa
e vai urinar no rio. Mas antes que comece essa cena, gente, o Josué de Castro, ele faz uma apresentação de toda essa região. O capítulo chama de como o corpo e a alma de João Paulo se foram impregnando do suco dos caranguejos. Ele vai descrever toda aquela região do mangue, aquela região de pobreza, e através, né, do seu personagem Dom Pedro, que ele pode encarar como ele mesmo, porque ele passa por uma situação muito semelhante quando a família foge, então, da seca de 1877. Mas tá, aqui você tem personagens vivendo nesses mucambos, mas mais do que personagens, o personagem principal desse livro, assim como das outras obras do Josué de Castro, seus contos, crônicas, seus próprios livros sobre o assunto, o personagem principal dele sempre é a questão da fome. Ele vai mostrar esse povo miserável que vive de comer os caranguejos retirados dali. Ele descreve esses caranguejos se alimentando do lixo que vem pelo rio da cidade grande, da cidade dos ricos. Pois nessa cidade, logo no primeiro capítulo, a cidade dos ricos, é visto pelo João Pedro. Ele olha, enquanto ele está fazendo suas necessidades no rio, além do horizonte, ele vê aquela cidade rica. E ele vai perguntar para o pai dele, por que nós estamos desse lado e não daquele? E a mãe dele, que chama Maria, que passou por coisas horríveis com a vinda da vida de retirante, ela perdeu um filho ao vir para o Recife, ela olha para o filho e diz simplesmente, esse é o sonho do pobre e aquele é o sonho do rico. Então ela fala isso de um modo muito sofrido e o menino vai ficar pensando nisso alguns dias. E o João Pedro, ele trabalha na casa do padre, o padre Aristides. Ele é um capelão, esse padre, e o menino ajuda lá na casa, nos afazeres domésticos, mas mais do que isso, o padre ele tem um grande pecado. E o pecado do padre é o pecado da gula. Então, e a única coisa que sacia essa gula insaciável, né? Sacia essa gula insaciável do padre é o guaiamum. O guaiamum é esse tipo de caranguejo aqui, ó, ele tem a carcaça meio azul. E ele pega esse menino então e ele vai ensinar o menino, junto com ele, como que faz para pegar guaiamum. Mas eles saem com um tambor e com um regador para poder pegar esses caranguejos. E todo mundo da cidade que vê o padre e o menino sumindo com esses equipamentos, acredita então que o padre Aristides está louco. Mas logo em seguida o padre vai chamar lá o fofoqueiro mor da cidade e vai explicar para ele que eles saem então para poder apanhar caranguejos, que ele não é louco coisa nenhuma. E durante a manhã, quando eles fazem esse serviço, à tarde, o João Pedro então vai ajudar na casa paroquial. Mas tá, lembra que eu disse lá, eu falo assim mesmo, vou me atropelando. Sabe o começo que ele fala pro pai, né, porque aqui não lá? O pai promete para ele que um dia ele vai contar a história de como que eles foram parar ali e por que eles foram parar no mangue. E realmente, eu não vou contar para não estragar a história, mas um dia eles vão estar em volta de uma fogueira. Coisa típica, gente. Por sinal, típica e que eu também presenciei na minha vida. A gente morava numa comunidade bem pobre também e às vezes o pessoal se reunia do lado de fora, na varanda. Não com fogueira, né? Porque não era necessário. No interior de São Paulo não era tão frio assim. E para poder jogar a conversa fora, contar suas vidas e suas histórias. E vai ter um episódio aqui que é justamente isso. Ele vai contar como ele saiu lá do Pernambuco, daquela seca terrível, e veio parar no Recife e por que ficou ali no mangue. Mas tá, além do João Pedro, do Zé Luiz, seu pai, e da Maria, sua mãe, nós temos outros personagens neste livro aqui. Nós temos a negra Idalina. A Idalina também mora ali nos mucambos. Ela tem um netinho e esse neto ele vai todos os dias na cidade, na casa dos ricos, fuçar as lixeiras para poder trazer comida para um porco que a dona Idalina tem. A dona Idalina conseguiu comprar um leitão e ela cria esse leitão com muito carinho, porque o sonho dela, né, que ali passa fome e vive das necessidades, dos caranguejos que dá naquele mangue, o sonho dela é quando chegar o Natal, ela possa ir na cidade e vender esse porco por um bom lucro para poder comprar uma roupinha melhor para o neto. Um outro personagem também é um cara que ele cuida das brigas de galo. Tem briga de galo lá, as rinhas, né? E ele cuida da briga de galo. E o único acordo que ele tem para cuidar dessas brigas de galo é que no fim da rinha,
o galo que tiver morto ou quase morto tem que ser entregue para ele, porque é a única vez que ele come carne. Ele vai comer um galo é quando um desses lutadores aí acaba morrendo. Tá vendo como a fome permeia todo o livro? É a Idalina que cria o porco, sonhando em vendê-lo para arrumar uma roupinha melhor pro neto, também para poder comprar uma coisa melhor para poder comer. Você tem esse cara da rinha de galo que precisa que um galo morra durante a briga para que ele possa comer aquela carne. Então ele tem um acordo com o dono, né? Ele precisa levar. Então a fome realmente é o personagem principal aqui desse livro. E você também vai ter, eu adoro muito a história do Cosme. O Cosme, ele também é um retirante. Mas é engraçado que o Cosme, ele vai contar a história dele e ele vai dizer que não foi a seca que expulsou ele da região onde ele vivia. O que expulsou ele foi o monopólio. E ele vai contar a história dele, que ele era um comerciante, que tinha seu negócio, mas aí chegou as grandes empresas e acabou quebrando ele e todo o outro pessoal. E vai contar a história do monopólio. E ele vai então para outras aventuras. Inclusive, ele vai até o estado do Amazonas e vai passar ali um período no cultivo da borracha, quando a borracha então era um grande tesouro daquela região, a borracha que construiu aquela Manaus fenomenal. Ele vai estar lá neste momento, ele vai contar aqui a história dele também, mas só que lá, quando você encontra o Cosme aqui, ele está paralítico, ele já não anda mais, ele fica lá no seu quarto. Aconteceu um fato lá na Amazônia que fez com que ele ficasse paralítico. E ele fica só no seu mucambo ali, que fica no alto de uma montanha, um pouquinho longe da área alagadiças, lagadas, e ele olha o mundo através do espelho que ele tem na mão. Através da janela ele consegue ver todo mundo lá embaixo, e é assim que ele assiste o mundo. E ele é amigo do Zé Pedro, ele é um senhor, mas só que esse menino gosta de ir lá conversar com ele e ouvir as histórias dele. Não só isso, o Cosme, ele é um conselheiro daquela comunidade. Como ele vê tudo, como o Cosme estudou, o Cosme lia bastante. E todo mundo sobe então lá para poder pedir conselho para o Cosme. Mas o mundo em si ele vê através daquele espelho. Muito. E até logo no começo, quando o Zé Pedro está indo, né? O João Pedro está indo para a casa do padre, ele olha lá e vê o reflexo do espelhinho do Cosme e planeja voltar lá mais tarde, depois que acabar de ajudar o paroco. E também você vai ter aqui o Chico. O Chico é o Chico, o leproso. O Chico é o primeiro morador daquela região. O Chico ele é sim o fundador daquele bairro, às margens do Capibaribe, porque o Chico foge da cidade por ser um leproso. Ele não quer se tratar. A gente sabe, não nesse período que passa o livro, que é já no começo do século XX. Mas antes, então, os leprosos eles eram expulsos da cidade apedrada, tinha todo um preconceito. Já aqui não, aqui sim, é tratado já, ainda com certo preconceito, mas os médicos querem levar o Chico para poder se tratar dessa lepra, e o Chico ele não quer ir. Então ele foge da cidade e ele se esconde nessa região alagadiça, e ele que vai construir então o primeiro mucambo aqui do bairro fictício onde se passa essa história. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. É uma pena que não existam novas publicações dele. É uma pena que o Josué de Castro seja tão pouco conhecido no Brasil. É por isso que eu deixo o documentário dele aí, Josué de Castro, um cidadão do mundo, para que vocês assistam e vejam que homem fantástico que foi ele. É um homem, como eu já disse no começo do vídeo, que foi indicado ao Nobel da Paz 2 vezes, que trabalhou muito para acabar com essa coisa da fome, que lutava incessantemente para que construíssem restaurantes com valores baixíssimos de alimentação para que todos tivessem acesso à comida. É muito triste você ver a fome que passa o retirante, a fome que passa esse povo na beira do mangue, a tristeza que é você não ter o que comer, e o Josué de Castro passa isso muito bem nesse livro. É um livro escrito de uma forma não muito simples, ele é bonito, ele é poético, mas ele é triste, mas ele é de fácil compreensão. O final é um final que fica em aberto, não, acho que nem fica em aberto, mas é um final também triste, muito triste, porque ele mostra também o que pode fazer, a que leva a situação de pessoas que passam fome. É um livro sobre retirantes, é um livro sobre
A Tristeza que é Fugir da Seca é um livro sobre a desigualdade social e sobre a pobreza no nosso país. Uma leitura que deveria ser realmente muito incentivada nos colégios e principalmente conhecer a história do Josué de Castro. Fica essa dica, procurem esse livro em sebo que vocês vão encontrar na estante virtual e leiam. E esperar que alguém, alguma editora, esteja de olho nas obras do Josué de Castro para poder voltar a publicar não só seus romances, mas seus estudos sobre a fome também. Espero encontrar outros livros dele e trazer mais resenhas deste homem fantástico aqui para o canal. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever. E muito obrigado e que tenhamos um ano abençoado. Um abraço e até mais.